Olá a todos e a todas, eu me chamo Professor Paulo, sou candidato a vereador aqui em Gravatá, Pernambuco. Hoje eu quero falar para você, professor. Peço 1 minuto de sua atenção para eu poder falar com toda clareza, com toda liberdade aqui e tentar passar para você o que é que você ganha caso confie o seu voto a mim. Em primeiro lugar, vale salientar que depois de 2019, por conta da pandemia, o mundo que a gente conhece, ele basicamente deixou de existir. As plataformas digitais existentes, elas se fortaleceram cada vez mais e o mundo ficou mais conectado. Conectado a ponto da gente estar fazendo uma campanha basicamente de 80% dela ser em cima de plataformas digitais, sejam elas Instagram, YouTube, Facebook, enfim. E aí eu chamo você para perceber que o futuro não é mais como era antigamente. O que a gente pensava antes de 2019, com o surgimento da pandemia e a aceleração das novas tecnologias, mudou. Então, eu quero que você perceba que o mundo que a gente se encontra, ele está em rede, ele está conectado. E é aí onde entra o nosso primeiro problema. Esse primeiro problema está relacionado na medida em que, independentemente da pessoa que estiver à frente da Secretaria de Educação Municipal de Gravatá, daqui para frente, ela vai ter que compreender essas mudanças e vai ter que perceber que a educação de Gravatá, ela vai ter que ser pensada a partir da perspectiva em rede. Ou seja, vou explicar melhor o que é essa perspectiva em rede. Você está na sua casa, ok? Ok. Existe lá o abastecimento de água e o abastecimento de energia, por exemplo. A gente, evidentemente, tem de ter isso para poder seguir nossa vida cotidiana, nossos eletrodomésticos serem ligados, a gente poder tomar um banho, lavar a roupa, enfim. A Compesa, por exemplo, a companhia daqui que administra a água, né? Ela, evidentemente, vai ter que trabalhar em rede. Ela vai ter que saber quais são as condições da rede de distribuição de água para poder nossa casa ser abastecida. Isso é a mesma coisa da Neoenergia, a antiga CELP, né? Que agora é Neoenergia. Para poder haver um abastecimento de energia, é importante que a pessoa que esteja administrando, ela conheça a rede. O que é que eu quero dizer com isso, caro amigo professor? A pessoa que estiver à frente da Secretaria de Educação, ela vai ter que entender agora que a partir do momento que ela sentar naquela cadeira, ela vai ter que compreender e vai ter que perceber a educação de Gravatá como uma rede. Essa rede, ela tem problemas? Quais são os problemas? Quais são as viabilidades de fazer determinados projetos? Por que a gente não pode fazer? Ou seja, literalmente a pessoa que estiver lá sentadinha, ela vai ter que entender que as coisas mudaram, principalmente depois da pandemia, e a partir de agora ela vai ter que entender que a educação deve ser vista em rede. E nós também. A partir do momento que a gente compreender, presta bem atenção, que a gente compreender que a Secretaria Municipal da Educação de Gravatá, ela administra a rede educacional de Gravatá, a gente vai conseguir compreender que não vai mais existir a ideia de separação. Eu ensino na escola A, então eu não tenho nada a ver com a escola B, que eu não tenho nada a ver com a escola C. Bem, minha gente, não é bem assim, não. Eu vou explicar por que não é bem assim. De fato, a gente deve entender que essas redes, lembra que eu falei sobre a água, sobre a energia, ela tem que ser abastecida. A rede de educação, ela é abastecida com o quê? Com alunos. A gente tem que compreender que tem de existir um plano de gestão para captação de alunos. A gente não pode perder alunos, como também a gente tem que aumentar a
vinda de alunos para dentro da rede. O que é que eu estou querendo dizer? Só vai existir grana, dinheiro, a partir do momento que essa rede municipal de educação ela for abastecida. E para ser abastecida, ela tem que ter alunos. Ou seja, nuclear a escola, fechar a escola, significa dizer o seguinte: a gente está perdendo aluno. Será que quando a gente nucleia a escola ou quando a gente fecha a escola, por exemplo, esse aluno vai para onde? Se tiver, por exemplo, em fronteiras, nas áreas rurais, onde ali você tem 2 municípios disputando alunos, significa dizer, se Gravatá perde aluno, o outro município vai ganhar. A gente tem que entender a partir de agora que Gravatá, a Secretaria Municipal da Educação, ela vai ter que ser pensada como uma rede. E é aí onde eu entro. Poxa, Paulo, o que é que eu vou ganhar, professor Paulo, voltando em você, 45455? Você vai ganhar a primeira coisa. A partir do momento que eu estiver lá, eu vou implantar, a partir de conversas, tanto do ponto de vista com o sindicato, com mães, com a própria gestão, uma gestão onde ela pense, uma gestão que entenda que faz parte de uma rede. E você pode estar se perguntando, você quer se intrometer na gestão? Não. Eu quero que a gestão adiante para o legislativo o seu planejamento. Por quê? Determinadas coisas que são planejadas, determinados projetos do governo federal, do governo estadual, eles podem virar lei. E vamos ser sinceros, a secretária da Educação, ou tanto quanto o prefeito, eles não podem fazer lei. Eles têm que sugerir a lei. Quem faz lei é quem está no legislativo. E, óbvio, eu, professor Paulo, que ensino na Rede Municipal da Educação de Gravatá, juntamente com minha esposa, Carla Regina, que também é professora da Rede Municipal, estamos juntos, eu e minha esposa, preocupados. Por quê? Porque a partir de agora, se não tiver um planejamento, na medida em que a gente não pense a educação de Gravatá como uma rede, o futuro não vai ser bom. Por quê? A gente precisa, primeira coisa, alimentar o fluxo de renda, ou seja, buscar mais dinheiro. Para isso, a própria gestão tem que buscar alguém no legislativo que esteja pensando na educação. E é aí onde eu entro. Outra coisa, a gente tem que ver a gestão na medida em que vai ter determinadas, vamos dizer assim, determinadas coisas que os professores vão ter que fazer para atingir meta. Você pode estar se perguntando, meta não é legal. Amigo professor, não se preocupa. Porque quem estabelece o peso das metas ou a quantidade de meta é a lei que vai estar dentro do legislativo. Ou seja, vamos discutir juntos essa questão. Mas meta tem que existir para poder atrair recursos e, principalmente com esses recursos, garantir aquilo que já é por lei, que são os nossos salários e nossos aumentos, sem estar essa discussão do ponto de vista não tenho dinheiro para pagar porque a folha está inchada, ou aquilo, ou isso, ou aquilo outro. E com o professor Paulo lá na Câmara, juntamente com o teu voto, a partir do momento que eu pretendo merecer ele, o que é que significa? Significa que a gente vai poder dialogar do ponto de vista para trazer, de fato, ferramentas de projetos que possam atrair recursos. Não adianta apenas a secretaria ou a gestão dizer que vai atrair recursos sem que ela tenha por trás base legal. O que significa base legal? Lei. Lei que Gravatá muitas vezes não tem, porque determinados vereadores, eu entendo que cada um ali tem suas vertentes, não está muito preocupado de pensar porque ele já vai buscar outras coisas. Mas um professor dentro
da secretaria boa, um professor dentro, né, lá da Câmara e um professor que esteja vinculado ao município de Gravatá. Eu, professor Paulo, sou concursado do município. Minha esposa também, então de boa. A preocupação da gente é maior, porque lá na frente, se faltar recurso e olha, de boa, se não houver planejamento, vai faltar sim. O que é que acontece? Nós, eu e minha esposa, a gente vai sofrer muito. Então, o que é que acontece? O meu comprometimento é porque eu estou vivendo na pele, eu falo o que eu sinto. Tá certo? Então, a minha proposta, basicamente, ela se baseia em 3 pilares. Aumento do fluxo de renda, buscar metas para que esse dinheiro que vem, ele seja garantido e fique por muito tempo através de aprovação de projetos de lei municipal. E com isso, garantir o que? Os nossos pagamentos e principalmente os nossos repasses de aumento do governo federal. Então, professor Paulo 45455 pede a você, professor municipal de Gravatá, quero merecer teu voto. Então, conta aí, fala comigo, vai nas minhas redes sociais, Instagram, professor Paulo PCD, né? YouTube, Professor Paulo PCD, e tem um site também, professorpaulopcd.com.br. Entra lá, tenta se comunicar comigo a partir do momento que a gente pode discutir isso. Então, minhas 3 metas estabelecidas. Ah, e a propósito, se você disser ou estivesse perguntando, poxa Paulo, como é que você vai aplicar essas metas? De boa, minha gente. Confie em mim que eu sei como eu faço. Não posso estar dizendo aqui, né? Porque percebam que hoje em dia uns copiam os outros. Então, esse é o meu pilar. Como eu vou desenvolver isso? Conto com teu voto. E aí eu vou te mostrar como é que se faz política pública voltada para a educação de fato. Então, eu não estou falando por balela, não. Eu estou dizendo aquilo que eu estou pensando e existe, sim, um planejamento nas minhas propostas. Conto contigo, dia 6 de outubro, 45455, para a gente mudar a realidade da educação municipal de Gravatá. Valeu!